manhã, quando Zelensky entrou na sala de conferência do seu bunker, no início da invasão russa à Ucrânia, uma de suas assessoras jurídicas achou que ele parecia um morto-vivo. Uma pessoa viva não pode ter essa aparência, disse Lilia Pashina. O presidente ucraniano murmurou um bom dia a ninguém. E as pessoas não conseguiram responder, tamanho susto com a aparência dele. Para dar entrevistas e gravar vídeos, Zelensky usa maquiagem para esconder o quanto está abatido. E segundo pessoas próximas, a aparência dele é de um cadáver. Enquanto isso, no início da guerra, Putin enxergava os adversários ucranianos como um bando de gente sem importância. Nessa história toda, Zaluzhny, que era o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, teve diversos atritos com os americanos. E esses são os temas do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse modesto espaço. Se você se interessa pela guerra na Ucrânia, veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia. Se não for inscrito, se inscreva aqui, por favor, tá certo? E vocês aí que já são de casa, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu comentário. Vocês sabem que tudo isso é muitíssimo importante, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. No início da invasão russa à Ucrânia, Zelensky deu carta branca aos generais e sua missão foi conseguir armas, aviões, munições e apoio financeiro das grandes potências ocidentais. Frase do Zelensky: quantas pessoas têm que ser destroçadas? Quantos braços, pernas, cabeças precisam ser arrancadas para chegarmos até vocês? E esse, pessoal, foi um discurso do Zelensky para os americanos e europeus, né? A maioria das conversas eram frustrantes. Os americanos temiam que suas armas caíssem nas mãos dos russos. Biden, pessoalmente, até gostaria de enviar mais armas e armas potentes para a Ucrânia, mas sua equipe não deixou, porque eles acreditavam que se Putin se visse acuado, ele poderia jogar uma bomba atômica tática na Ucrânia. Os Estados Unidos foram aos poucos ali medindo a Rússia. No início, eles concordaram em congelar cerca de 300 milhões de dólares em reservas russas de ouro e moeda estrangeira, bloqueando o acesso do Kremlin a uma grande parte dos fundos de guerra. Zelensky não foi o único responsável pela mudança de postura do Ocidente para com a Rússia. Primeiro, a sociedade americana ficou ao lado da Ucrânia. Imagens chegavam a todo instante das redes sociais dos ucranianos, mostrando a barbárie dos russos. Segundo pesquisas, no primeiro mês de guerra, 9 entre 10 europeus e americanos se simpatizavam muito com os ucranianos e eles acolhiam os refugiados. Os americanos, principalmente, queriam que o governo fizesse mais pela Ucrânia, mesmo que isso pudesse provocar uma guerra mais ampla. Macron, que no início tentou negociar com Putin, ficou furioso porque se sentiu enganado. O autocrata russo lhe garantiu que não invadiria seu país vizinho. Valery Zaluzhny, ele era o comandante, das Forças Armadas da Ucrânia, foi criado na escola militar da União Soviética, assim como os russos. Ele estudou toda a doutrina militar do Gerasimov. Em sua mesa havia várias obras do comandante russo. Depois, como vocês sabem, ele matou Gerasimov. Não temos comprovação, mas tudo indica que sim, Antes da invasão, Zaluzhny teve atrito com Zelensky. Zaluzhny queria uma mobilização em larga escala. Zelensky não. Ele tinha esperanças de que eles conseguiriam dissuadir Putin a não invadir a Ucrânia. E em caso de invasão, na opinião de todos, os russos só invadiriam o Donbass. Os únicos que acreditavam numa invasão em 3 frentes e na tentativa de derrubada do governo da Ucrânia era a CIA e Joe Biden. Então, pessoal, o Zelensky ele ficou numa situação complicada. Por quê? Porque se ele faz uma mobilização geral sem a Rússia invadir a Ucrânia, ele pode quebrar a economia do país, Porque ele vai tirar as pessoas dos seus trabalhos e tal e colocar no exército, entendeu? E isso prejudica a economia do país, isso quebra a economia de um país. Foi o mesmo caso do Netanyahu também.
né? Com todos os problemas do Netanyahu, que eu não vou entrar aqui porque não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas o Shin Bet, né, ele avisou o Netanyahu de que algo grande aconteceria na faixa de Gaza, né? Só que o que aconteceu? Eles recebem esse tipo de informação o tempo todo. Então, se o Netanyahu convocasse os reservistas em Israel, mobilizasse a população, a economia israelense também seria muito prejudicada. E aí corria o risco do Hamas não fazer o ataque. Então eles fazem essa medição, entendem? E aí ocorrem erros, como o caso, por exemplo, do Zelensky e o caso de Israel. Ok? Muito bem, pessoal. O exército ucraniano não dispunha de equipamentos nem mão de obra suficientes para enfrentar as forças russas. Zaluzhny pensou na seguinte estratégia: se as colunas russas continuarem a se mover em direção a Kiev, suas linhas de abastecimento logo vão se esgotar. Os tanques sem combustível vão bloquear a passagem dos veículos atrás deles. Os ucranianos deveriam deixar as colunas avançarem, mas assim que os motores deixassem de funcionar, os ucranianos teriam a oportunidade de cercar as colunas e acabar com elas. Zaluzhny evitava passar tantos detalhes a Zelensky por medo de vazamento e espionagem. Ao mesmo tempo, pessoal, o presidente da Ucrânia tentava de todas as formas negociar com Putin. Tentou o Lukashenko e os oligarcas russos, principalmente o Roman Abramovich. Não teve sucesso, né? Como vocês sabem. Então, essa história de que o Zelensky arrastou a Ucrânia para a guerra, obrigou os ucranianos a resistirem aos russos. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. A Ucrânia tentou negociar o tempo todo com a Rússia. Tentou antes da invasão, tentou depois e eles não conseguiram, né? Os europeus também tentaram negociar, também não conseguiram, pessoal. Os americanos tinham tentado negociar antes da invasão, não conseguiram e eles tinham certeza de que a Rússia invadiria por 3 frentes e que tentaria derrubar o Zelensky. Eles eram os únicos falando isso. O restante, todo mundo tinha esperança numa negociação com Putin. Nisso, a Ucrânia venceu a batalha pelo aeroporto de Hostomel, o que foi decisivo para que os ucranianos pudessem resistir. Putin recebeu informações completamente erradas do FSB. Ele recebeu a informação de que a sociedade ucraniana receberia os russos de braços abertos como libertadores do governo do Zelensky. Não tem pé, não tem cabeça essa informação, né? E, em vez disso, pessoal, a população juntou-se à resistência de todas as formas possíveis, né? As notícias das colunas russas chegando, próximas a Kiev, começaram a chegar. Muita gente acreditou que Kiev cairia. As formações russas logo seguiram e ficaram sem combustível, formando filas gigantescas, se transformando em alvos fáceis para os ucranianos. O plano funcionou. O solo não havia congelado até o final de fevereiro e os blindados russos não puderam sair facilmente das estradas na direção dos campos e das florestas. A frota de drones de combate ucranianos, o Bayraktar TB2, que foram comprados, da Turquia, começaram a bombardear os veículos russos, impedindo ainda mais o avanço. Isso levantou o moral dos ucranianos. A Ucrânia resistiu. A estrutura de comando russa ainda segue o modelo soviético, que não tem cultura da iniciativa individual, e isso também favoreceu muito os ucranianos. Mas nem tudo era flores, pessoal. Zaluzhny acertou bastante, acertou praticamente em tudo. Mas o relacionamento dele com os americanos era problemático, principalmente com Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Milley fazia perguntas que pareciam ofensivas a Zaluzhny. Zaluzhny comandava as tropas
contra os russos desde 2014, quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia. E aí Zaluzhny chegou a falar para os americanos que estava pronto para morrer nas mãos dos russos, se fosse o caso. Nisso, pessoal, ele se irritava o tempo todo com os americanos. Milley considerou a resistência ucraniana à invasão russa um pouco de sorte. E esse comentário feriu Zaluzhny, que, como dito, combateu os russos, estudou a doutrina militar do Gerasimov, ele era um homem sim preparado. Os dois discutiram sobre os caças. Milley disse que a Ucrânia tinha aviões em número suficiente. Zaluzhny falou não, só temos 2 bombardeiros. Milley falou negativo, vocês têm 70 no depósito tal. Zaluzhny ficou tão possesso com os americanos que se recusou a atender outras chamadas telefônicas de Milley, o que deixou Zelensky pé da vida. O presidente ucraniano achava que essa postura do Zaluzhny poderia pôr tudo a perder. Aquele momento era de vida ou morte, não havia espaço para orgulho e vaidade, né? Então a equipe do Zelensky resolveu agir rápido e convocou um monte de jornalistas e marcou várias reuniões, mesmo que isso custasse a segurança do presidente. E foi o que foi feito. A ideia, pessoal, era manter a Ucrânia em todos os jornais e nas redes sociais e fazer Zelensky aparecer em tudo quanto fosse possível. Era vital para o governo ucraniano manter a simpatia dos americanos e dos europeus. Estratégia que deu certo até o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Aí a Ucrânia perdeu mídia, né? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, a gente continua em outros vídeos, tá certo? A referência tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você já sabe, peço a gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, publicar nas suas redes sociais, tudo é muito importante, tá bom? Um abraço e até mais!